Olá, bom dia não, boa tarde. Deixa eu chamar o pessoal e depois eu boto o nome da live. Oi, pessoal. Hello, hello. Me Hello. arrumando aqui. Olá! Ah, que Que Muriel! delícia! Oi, Muriel, prazer. Muriel e Patrícia. Patrícia não se conhecem. Olivia É e eu e ver- Muriel já nos conhecemos, né? Oi, Patrícia, tudo bom? Que delícia estar aqui com você, Olivia. Não Muito tô vendo bom. a Mônica, ela já tá Eu tô aí? aqui, tô Mônica, aqui, Tá. tô aqui, ó. Não tô... que Ué, Gente, Puxa estranho. não tá pro aparecendo lado. pra mim, que esquisito. Mas você ouve ela? é estranho Você mesmo. Você me tá vendo ouve? só três Só tô quadrados? vendo três e tô escutando a Mônica, mas não tô vendo. Nunca vi isso no Nem eu. Instagram. Não sei se tem alguma Mistério, gente. configuração no seu. Vamos Essas perguntar para o bruxas aí, pessoal, né? O essas pessoal tá As mulheres entrando Olá, feiticeiras bruxas. estão todo mundo soltas. entrando, bem-vindos, todo mundo Vocês é que animado são as hoje. bruxas. Apareci para você, Muriel, ainda não? Gente, ainda não. Puxa pro lado, será que adianta isso? Não. Acho que no Instagram não tem isso de puxar para o lado. Quer tentar entrar e sair de novo? A gente recomeça a live? O que vocês acham? Chato. As pessoas já estão entrando. Você está me ouvindo, Muriel? Te escuto super bem. Então vamos tentar assim, de repente, sei lá, as bruxas andam ao nosso favor e daqui a pouco eu apareço para você. Estou te vendo muito bem. Seu sorriso, Ai, seu rostinho. Patrícia já botou. Você consegue pedir desculpas. Ah, quem quer apresentar a base? Depois a gente apresenta. Eu quero apresentar a Muriel. Pode apresentar a base, Olivia? Posso. Então, nós somos a Base Diálogos, um quarteto de mulheres profissionais que trabalham, enfim, que trazem as suas lentes profissionais, cada uma a sua, eu do direito, Patrícia e Mônica da saúde mental, Bebel Montenegro, que não está aqui com a gente hoje, de finanças. Nossa proposta é trazer debates, pensar publicamente, né, sobre relacionamentos, gestão de conflito, enfim, diversos assuntos que atravessam as nossas práticas profissionais, as nossas vidas pessoais, e trazer de maneira simples, didática, fazer esse exercício, né, de pensar coletivamente questões e sempre tendo o diálogo como perspectiva, como pilar, porque a gente acredita que diálogo é a base de tudo. Então, a gente tem esse projeto, Base Diálogos, que tem vários outros projetos, e a gente está aqui toda quinta-feira, à 1 da tarde, às vezes às 4, às vezes 3, às vezes com convidados, convidadas, né? E agora a gente hoje está recebendo aqui a Muriel. Vai lá, Mônica, até com você. A Muriel Magalhães é um contato meu e dela recente, embora a gente já tenha se cruzado várias vezes ao longo desse tempo, mas a nossa intimidade começou a crescer de um tempinho para cá. Eu coordeno o setor escolar do Mediare, que é uma instituição que trabalha com mediação e conflitos, resolução de conflitos, e ela coordena, nós duas, com outras parceiras, da prática restaurativa, né? O grupo de práticas restaurativas. E a gente se encontrou e quando eu comecei a pensar nesse tema para trazer para a live de hoje, a primeira pessoa que veio foi a Muriel, porque eu achei que ela tem uma energia, uma alegria que contagia, e eu acho que falar de pedir desculpas, se reparar danos, que é o que está por trás disso, precisa desse tempero, né?
de afeto, de alegria, de honestidade. Então, eu vou trazer um pouquinho como é que ela se colocou no início da bio dela, mas ela vai falar das coisas mais formais. Então, a primeira fala sobre ela é que ela é uma pessoa curiosa, curiosa pela natureza, e eu acho que por outras coisas, de uma forma geral, né? O ser humano e como um total, e pelos sistemas sociais analógicos, que é a nossa crença, a nossa lente de como a gente vê o ser humano inserido dentro desse sistema, que cada um é responsável pelo outro e por si, e que a gente muda a si para conseguir mudar o outro. A gente não muda o outro, mas se a gente tem essas lentes. Então, em cima disso, eu queria que ela se apresentasse e que a gente começasse o bate-bola. Você consegue pedir desculpas e tudo que esse tema traz de desdobramento. Pode falar. Gente, queria agradecer. Primeiro, queria checar com vocês se vocês me escutam e me veem bem, porque deu uma travadinha para mim. Mas vocês estão me escutando e me vendo bem, tudo certo. Pessoal, vamos lá. Sim. O pessoal que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente, vocês estão ouvindo bem a Muriel? Eu estou vendo perfeitamente tanto a Muriel quanto a Mônica, estou vendo e ouvindo as duas. Mas a gente precisa saber se quem está assistindo a gente também está. Por favor, só mandem aí tá tudo bem, um joinha, para a gente saber que tá tudo certo. Mas toca o barco, Muriel. Então, ótimo. Primeiro, eu queria dizer que eu tô super feliz de estar aqui. Adoro estar com mulheres potentes. Então, acho que o projeto da base é muito potente. Ter mulheres de diversos saberes, com diversas experiências, juntas com um propósito, isso me dá muito calorzinho no coração. Então, eu tô super honrada. Mônica, muito obrigada. Olivia, parceirona incrível. Sabe quanto a gente já trocou, eu admiro a sua caminhada. Mônica, agora a gente está criando aí, tecendo redes para impactar os sistemas escolares. E, Patrícia, super prazer. Espero poder ter mais oportunidade de trocar com você. Também. Eu sou formada em Direito. E na minha caminhada no universo jurídico muito rígido, né, eu comecei a perceber possibilidades de fazer justiça de uma forma diferente. Então, em 2009, eu conheci a Justiça Restaurativa. Foi uma paixão à primeira vista. Justiça Restaurativa e Luiz Alberto Vará. Quem não conhece o Vará, que trabalha com mediação, foi uma mudança de chave na minha cabeça, uma mudança de mindset total quando eu li Vará a primeira vez. Então, me apaixonei, me encantei. Luiz Alberto Vará. Vamos botar aqui pro pessoal o nome dele. Gente, quando eu peguei, né, a gente do direito, eu acredito que a maioria daqui a gente pega a doutrina para ler, aquela coisa muito, né, uma linguagem muito densa, muito formal. E eu lembro que eu peguei o livro do Vará para ler, o Surfando na Pororoca, sobre mediação, e ele tinha uma citação do Osho. Eu falei, cara, que doideira, um livro jurídico com uma citação do Osho. Aquilo já me chamou muita atenção. Eu comecei a mergulhar um pouco no Vará e fiquei encantada com... Né, ele tem a ciência jurídica e seus dois maridos, que é maravilhoso. Enfim, ele traz muito da arte para esse campo do direito, e isso me deixou muito fascinada. Mas assim, resumindo, gente, a minha caminhada. Eu fui para a Justiça Restaurativa, me apaixonei, sou facilitadora, tenho especialização em cultura de paz e círculos de construção de paz pela Júris. Estou aí nessa jornada há mais de 10 anos. E dentro da Justiça Restaurativa, né, até porque o Dominique... ele começou esse movimento no Brasil, tem muito da comunicação não violenta, muito nesse lugar da gente começar a perceber a nossa comunicação, começar a perceber a forma e a qualidade da nossa escuta nas nossas interações. E outra paixão, me apaixonei pela comunicação não violenta. Hoje a comunicação não violenta é muito a base, né, do meu trabalho, da minha vida, porque para mim comunicação não violenta é uma filosofia de vida. Não existe... para mim, um espaço onde ela não esteja presente nas minhas relações, né? Na família, no trabalho, com o meu companheiro, com os amigos. Eu acho que a comunicação não violenta realmente transforma, como diz o Howard Zer da Justiça Restaurativa, troca as lentes, né? Para o conflito, para o diálogo. E esse tema eu achei muito interessante, porque eu adoro, acho que é um tema... Primeiro, a palavra desculpa, né?
É um desculpa. Então já traz um pouco desse lugar assim, da culpa que o outro carrega. Então, assim, eu tô culpada, então eu preciso pedir desculpa. Então a gente também refletiu um pouco sobre, né, até a semântica dessa palavra. E eu tava pensando, eu falei, cara, como é que eu vou começar esse papo? Pra tentar trazer a reflexão que eu quero pra gente começar a papear. Tem um livro maravilhoso do João Paulo Lederach, que é o Transformação de Conflitos, é um fininho, da Paula Zatena, que ele traz um exemplo que, pra mim, traz muito essa questão do pedido de desculpa. Não só do conseguir pedir desculpa, que é isso que eu quero trazer pra gente refletir, mas também o que está por trás desse pedido de desculpa. Além do pedido de desculpa, né? Porque eu acho que são dois pontos pra gente pensar. O primeiro é o quanto às vezes é custoso para a gente pedir desculpa, porque mexe no nosso julgamento, né, os nossos pré-julgamentos morais, enfim, pré-julgamentos concebidos. Então, eu vou estar abrindo mão da minha razão se eu pedir desculpa. Eu vou estar me colocando num lugar de vulnerabilidade, dependendo do contexto, se eu pedir desculpa. Então, quanto é difícil a gente expressar a nossa vulnerabilidade nesse campo, assim, de... Tá bom, eu tive um comportamento ou uma fala que foi difícil para você. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de pedir desculpa, a gente está falando de conflito. Tem alguma coisa aí que precisa ser vista. E ele traz um exemplo... Bateu mal. Alguma coisa bateu mal. Né? E ele traz um exemplo que eu acho que acontece na casa de todo mundo, que é o lavar louça. Quem é que vai lavar a louça? E muitas vezes ele traz isso, né, da questão dessas discussões do dia a dia, de tarefa doméstica. E aí fica aquela coisa, quem vai lavar hoje? Aí acaba a pessoa, eu tô sem tempo. E aí fica aqueles ruídos na comunicação. E isso leva as próprias relações, pequenas coisas que levam as relações muitas vezes para um desgaste. Porque não é só sobre lavar a louça. Não é só sobre pedir desculpa. É o que está numa coisa mais profunda, né? E aí ele traz, eu queria ler essa parte para vocês, para a gente começar o nosso papo, que o conflito ele se centra em algo o conflito se centra em algo bem concreto e específico, a pilha de louça suja na pia. No entanto, a energia que aplicamos ao conflito sugere que algo mais profundo está em jogo. De fato, trata-se muito mais do que simplesmente decidir quem vai lavar a louça. Na verdade, a gente está negociando a natureza e a qualidade dos nossos relacionamentos. O que esperamos dos outros, a interpretação de nossa identidade como indivíduos e enquanto família, nosso senso de valor próprio e cuidado dos outros, e a natureza do poder e tomada de decisões em nossos relacionamentos. Então, por que eu trouxe essa citação dele, né? Desse livro que eu acho fantástico? É porque se a gente for parar para pensar, quando o conflito acontece, até o próprio pedido de desculpa, a gente entender o que a gente vai fazer com isso. Porque não é sobre só pedir desculpa. É entender qual a mudança que a gente precisa fazer nessa relação, quais acordos precisam ser vistos e transformados para cuidar de todo mundo que está envolvido ali na questão, por exemplo, da louça suja. Que é aquela história, né? A louça suja, assim, não são os 20 centavos, né? Aquela história do, né? Que assim, aquela manifestação toda, aquela grita toda, não foi por conta de 20 centavos de reajuste na passagem, porque tem muito mais em jogo, né? É isso que você está trazendo. E como lidar com tudo isso que vem e que fica concretizado na pilha de louça para ser lavada, né? É o retrato, é o objeto da questão, né? E aí? Como que a gente lida com isso? Não, eu fui anotando algumas coisas do que a Muriel falou e eu tô aqui, eu caí sentada no chão, assim, de certa maneira, porque às vezes a gente não percebe a etimologia da palavra. Né? E na hora que você falou, eu falei, gente, como é que eu não tinha pensado nisso até hoje? Que desculpa tem a ver com culpa.
o problema já começa aí, né? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você fala da natureza dos relacionamentos. E eu, toda vez que eu vou falar para as famílias que eu estou atendendo, ou em palestra, ou para os amigos, eu não gosto dessa palavra culpa, porque eu acho que a gente deveria tentar trocar culpa por responsabilidade, porque aí tem a ver com poder. Na responsabilidade, eu divido o poder. Na culpa, eu julgo. E aí eu coloco um poder meu do saber e do outro do não saber, ou do ter o melhor. Então, voltando para essa questão da palavra desculpa, e se a gente sabe pedir desculpa, e voltando para essa distribuição de poder, o que eu acho que a gente tinha que começar, talvez pensando, é aonde que eu estou inserida? Quando você fala dos sistemas dialógicos, qual é o meu papel? Porque a gente vive numa sociedade absolutamente polarizada, onde tem certo e errado, o bom e o mal, a gente fica muito nesse lugar. E o que me apaixona nas práticas restaurativas, o que eu acho que é importante, porque muita gente não sabe, é uma forma... Depois vocês são mais letradas nesse aspecto, vocês duas, do que eu. Então, vocês podem me corrigir aqui se eu não fizer a falinha certa. O que eu entendo por práticas restaurativas é pegar uma situação onde aconteceu algum dano, onde alguém fez alguma coisa para uma outra pessoa, intencional ou não, e restaurar as relações dentro de um olhar onde você, de alguma maneira, se auto-implica e vê o lugar do outro, tanto o que causou o dano, quanto o que sofreu o dano. Então, nessa democratização de lentes, a gente vai ajudando, em vez de castigar, a gente restaura o dano e restaura as relações, se for o caso de um sistema onde as relações são de continuidade, que são importantes de ser mantidas. Então, o grande mérito, no meu ponto de vista, da prática restaurativa é essa possibilidade de você aprender com aquilo, ser escutada, escutar o outro e restaurar as relações. Mas é uma forma, né? Vocês estão falando de lavar louça, tem 250 maneiras de lavar louça. Então, tem 250 maneiras de explicar o que são práticas restaurativas. E aí, o pedido de desculpas, né? De perder a culpa ou assumir a responsabilidade, está dentro das práticas restaurativas. Para explicar, Muriel, o que são práticas restaurativas para quem não tem esse conhecimento? E Olívia? Então, as práticas restaurativas, elas podem se dar tanto no contexto de conflito, existe um conflito, um fato em si, um dano a ser olhado, ou em contextos onde não existe um conflito em si, mas a gente vai falar de algum tema. Por exemplo, vamos falar de diversidade. Então, a gente pode fazer um círculo restaurativo para falar sobre diversidade. A gente pode fazer um círculo restaurativo para falar da importância de cuidado dentro de uma escola. Não precisa ter, né, que a gente chama de círculos menos complexos ou não conflitivos. Então, ele está nesse... E quando acontece, como você falou, né, a questão de um dano, não existe um dano, existe uma rachadura nessa teia social. Então, a gente vai olhar para isso e chamar a pessoa que teve essa atitude, fez o ofensor e ofendido, vamos colocar assim. Né? Eu não gosto muito dessa coisa da agressor e vítima, ofensor e ofendido. Então, é uma oportunidade da gente olhar para esse dano a partir dessa lente, como você falou, Mônica, da responsabilidade. É sair desse lugar, né, dessa cultura da recompensa e punição, né, essa coisa do bem e mal, certo e errado, e conseguir perceber que ali tem um ser humano. Ali tem uma pessoa que tem uma história. Então, a justiça restaurativa, ela traz muito essa noção da interdependência, entender que, assim, uma situação que acontece com uma pessoa afeta toda uma comunidade.
né? É aquela coisa que eu gosto, aquela frase que falam, para cuidar de uma criança precisa-se de toda uma aldeia. Todo mundo está influenciado, a gente é afetado e se afeta o tempo inteiro. Então, esse convite de chamar a comunidade para a gente entender o que aconteceu, como é que a gente pode, né? Eu gosto muito da restauração com aquela ideia, agora me fugiu o nome daquela técnica chinesa. Kitsuji. Kitsuji. Isso, obrigado, Lívia. É japonesa, Japonesa, perdão. Então, essa técnica japonesa que você coloca o ouro, porque é isso, você não vai restaurar o que era. As coisas não são estáticas, elas se transformam, né? Então, muita gente fala justiça reparativa, de reparar o dano, mas eu acho que é restaurar a qualidade da relação. Né? Restaurar, assim, como é que a gente pode ter uma relação de qualidade comunitária e dessas pessoas que estão diante de vivendo uma situação de conflito com esse olhar da necessidade dessa pessoa que sofreu esse dano. E esse lugar de escuta e consciência da tomada de responsabilidade de como o que eu fiz ou o que eu falei, a forma como eu agi, impactou essa pessoa. Então, como eu posso reparar que acordos, e eu acho que essa é a beleza assim, né, da própria mediação, desse lugar de protagonismo das pessoas resolverem o dilema delas, com o apoio. Patrícia, quer falar? Fala, Patrícia. Ouvindo vocês, e aí trazendo para a pergunta da live, né, você consegue pedir desculpas? Eu consigo. Hoje, tá? Porque foi eu acho que é um amadurecimento de vida, né? Eu acho que, para mim, pelo menos, precisa de uma vontade muito grande de querer que a coisa dê certo. Tem que ter uma vontade de querer dar certo e de ceder, porque, para mim, não adianta eu estar certa sozinha. Não faz sentido eu estar certa num lugar de sozinha. Então, desculpas, vem nesse lugar de querer dar certo, a relação dar certo, o trabalho dar certo. Aí, nessa fala da Mônica, né, da responsabilidade, também não sair pedindo desculpa, mesmo você acreditando que é responsabilidade, né? Mas pensando, tipo, né, me desculpe pelo que eu fiz você sentir, não foi a minha intenção, né? Então, deveria ser você fazer o outro se sentir mal, só colocar o seu posicionamento. Então, quando a gente quer fazer a relação, acho que funcionar e dar certo, sempre cabe um lugar de desculpas. Sempre deveria caber, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Eu acho, quer dizer, eu vejo, juntando a fala da Muriel com a sua, na hora que você se auto-implica naquela situação e que você consegue ver a mão dupla dessa situação, né? Você consegue pegar a sua parcela e buscar, na relação com o outro, restaurar. A desculpa vem quando tem uma autoimplicação e um desejo de reconectar. Agora, cada sistema, cada grupo social, cada cultura tem, não é à toa que a Muriel trouxe a cultura japonesa, que ela restaura uma louça quebrada, uma porcelana com ouro. Aquela porcelana não volta a ser o que era, mas provavelmente, dependendo até do ouro que for colocado ali, usando essa metáfora, vai valer mais até. Porque talvez tenha mais valor, como uma relação, depois que passa por esse processo, né, trazendo a desculpa como mecanismo entre as pessoas de restauração, faz parte do processo de restauração, assumir, olha, eu não pensei naquilo que eu falei, ou eu não fiz isso porque eu tinha se auto-implicando e falando de si. Não jogando para o outro, que é muito comum, né? Ah, mas você me provocou, então foi por isso que eu acabei falando isso. É muito difícil isso dentro desse processo de pedir desculpas, né? É você olhar o seu 50%, como eu digo sempre. Agora,
Uma outra coisa que eu queria aí trazer para a Muriel e para a Olivia e para a Patrícia, eu acho que isso vem das lentes e da experiência que você traz da sua cultura, da sua família, quando você fala, né, determinadas culturas têm uma visão dessas relações e dessa restauração de uma maneira, tem outras que são mais olho por olho, dente por dente. Eu acho que tem a ver com a cultura e tem a ver com a nossa evolução enquanto ser humano. De ir se colocando cada vez mais. Vou contar rapidinho uma história. Outro dia eu tive um diálogo com uma vizinha, que eu não vou reproduzir aqui, mas na hora que eu falei, eu vi que eu tinha dado uma estocada. Na hora que saiu, aqui bateu na hora, pá! E ela me respondeu do mesmo jeito. Só que como eu tinha me dado conta de que eu tinha dado uma estocada, porque eu estava incomodada com um fato anterior, eu não entrei na escalada. Eu falei, touché, vou voltar atrás e vou mudar de assunto. Acabou, eu já fiz, ela foi um pedido de desculpas, não formal, mas tão conectado, tão corporal, que me deu tanto bem-estar. Eu falei, caramba, como eu reparei rápido. Então, eu acho que é isso. A gente consegue pedir desculpas quando a gente está se conhecendo cada vez mais, entendendo a nossa responsabilidade na situação e mudando de pauta entre como é que você falou, vítimas e... Você falou uma palavra, né? Ofensor e ofendido. Ofensor e ofendido. Quando eu entendo que eu posso ter sido ofensor, né? E quando eu entendo também por que me ofendeu tanto. Qual é a minha parcela de eu tomar aquela ofensa de uma forma tão importante para mim? Pode falar, Patrícia, perdão. Pode terminar. É que fizeram um comentário para falar sobre o comentário. Acho que essa é eu acho que isso daqui me apaixona também muito depois vou passar para você, na questão do relacionamento, né? A gente cresce na relação. E te ouvindo, Mônica, me veio muito essa questão de atentar para esse lugar mais profundo que esse pedido de desculpas, eu sinto muito, me perdoe, enfim. Ele convida a gente. Porque muitas vezes assim, desculpa. Cara, eu nem sei porque eu tô pedindo desculpa. Eu nem sei o que provoca aquela pessoa. Eu nem sei qual foi o que eu falei, que gatilho despertou no outro. Porque é isso, às vezes uma coisa pra mim é, nossa, muito difícil. Pra Olivia pode ser uma coisa super tranquila, ela leva super na boa. Então, o que te provoca, né? Porque provoquei. O outro não vai saber o que é difícil pra você se você não falar. E a pessoa também não vai saber por que ela está te pedindo desculpa se você não chamar ela para esse lugar da responsabilidade. Vamos entender que tipo de relação a gente está construindo. Qual a qualidade de relação que a gente quer. Eu quero depois, Olivia, quero te ouvir, mas eu quero trazer um exemplo meu, porque eu acho que assim, exemplos nossos são os melhores lugares para a gente visitar, para falar de coisas assim que levam a gente para um lugar de curiosidade, né? Fala seu exemplo. Não, então, eu acho que é um exemplo que conversa com muitas pessoas que podem estar assistindo a gente. E meu pai sabe que ele é super meu exemplo na comunicação não violenta. Teve uma situação com meu pai que foi muito curioso, porque a gente, na época da eleição, a gente adota estratégias diferentes. Eu e meu pai. E o meu pai, ele mora longe, ele sempre mandava... Você e sua mãe, meu pai. Meu pai ficava me mandando 1 milhão de coisas. E muita coisa, eu tenho muito esse cuidado com qualquer tipo de informação que eu recebo. Eu pesquiso, eu busco fontes que eu sei, que eu conheço o trabalho, que são sérias. Então, para mim é muito importante assim, cara, deixa eu olhar para isso. E eu sempre trazia para ele, falava para ele que aquela notícia me trazia um incômodo, falava como eu me sentia, mostrava para ele, perguntava para ele assim, não seria interessante você, antes de compartilhar, até para cuidar das pessoas que você está trazendo essa informação, você checar, porque a gente está vivendo esse problema da fake news muito grande. E hoje em dia com a internet, você vai pá.
É infoxicação, né? É a quantidade de informação. A gente é intoxicado por informação o tempo inteiro. Então, assim, esse filtro, até, o que eu tô lendo? O que é? Como é que eu vou pesquisar se isso é uma coisa realmente que tem coerência, que tem base científica? E ele ficava me mandando, e eu diversas vezes, mas eu tava no monólogo. Porque eu mandava pra ele e fazia o meu pedido. Pai, eu me sinto assim quando você me manda isso. Pra mim é difícil. Eu gostaria que a gente pudesse falar também sobre outras coisas. Se você pudesse, né, construir esse limite com ele. Assim, eu não quero receber isso. Eu não tenho como mudar o comportamento do outro. Eu não tenho controle sobre o que ele vai fazer. A questão eu acho que é isso também. Ninguém muda ninguém. A gente muda a nossa forma de agir, de se comunicar. E a gente também é responsável pelo tipo de relação que a gente quer construir. E eu sei que foram muitas mensagens, até que um dia que eu entrei na agressividade criadora, que é um termo do Jean-Marie Muller que eu amo, eu falei, pai, olha só, questão de limite. Eu já te falei diversas vezes, eu quero que você me escute. Eu chamei ele de vídeo, eu falei, olho no olho, porque ele mora em outro estado. Isso é difícil pra mim, é um super gatilho, me leva pra um lugar, eu sou sua filha. Então até eu conversei uma vez com o Dominique sobre isso, porque mesmo a gente que é mediador, que facilita, que às vezes eu preciso de apoio para resolver as minhas tretas familiares. Então também eu acho que esse lugar convida pra gente para assim, que tipo de apoio você precisa para lidar com seus conflitos e até para o sinto muito florescer. Porque às vezes a gente não dá conta emocionalmente falando de entrar num território que é desafiador pra gente. Então, eu preciso de apoio para lidar com isso. Então eu falei com ele, não, eu quero ter uma relação com você com qualidade e esse tipo de assunto é muito gatilho para mim. Ele entendeu e ele me pediu desculpa. Então, assim, mas ele já tinha pedido antes. Só que eu acho que é essa questão, o que está por trás desse pedido de desculpa? Qual comportamento precisa, qual limite precisa às vezes ser construído, ou qual comportamento, acordo de relação a gente precisa construir para cuidar disso? E foi muito engraçado, porque ele continuou com meu primo. Ele veio me falar outro dia. Porque eu entrei na briga com seu primo, não sei o que, comecei a discutir com ele, falei... Entrou num conflito destrutivo. E ele veio falar comigo. Eu falei, pai, qual é a sua intenção? O que você quer? Quando você manda isso pro meu primo? Quando você manda, o que você tá buscando por trás disso? Então, assim, qual é a atenção à intenção também? O que eu quero quando eu tenho essa fala? O que eu quero quando eu realmente quero? Eu quero me conectar com essa pessoa? Eu quero impor a minha razão? Eu quero, né, entrar no ganha-perde? Então eu acho que esse pedido de desculpa é algo muito mais profundo do que só pedir desculpa. E essa questão, aí tem vários cenários, assim, eu quero ouvir vocês. Eu acho que é o cenário de, primeiro, ter a coragem de expressar minha vulnerabilidade, entrar nesse território de reconhecer a minha responsabilidade na relação. Que às vezes só expressar isso e me colocar vulnerável para falar, tá, eu não tive um comportamento que foi difícil para você e eu quero cuidar da relação. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que entra no lugar também de entender, dentro dos dilemas que a gente vive no trabalho, familiares, em relacionamento, às vezes as duas pessoas têm medo de conversar, porque será que o se, né, que a gente tem mentalzinho que surge. Mas se eu falar isso, a pessoa vai conseguir escutar? A Olivia caiu. Caiu. Ela volta daqui a pouco. Mas assim, é esse tipo de coisa. Eu vou conseguir ter a coragem de expressar o que eu tô sentindo, ou o que é difícil pra mim? Porque às vezes eu fico pensando, mas o outro vai julgar mal. Então são várias camadas, por isso que eu adorei, Mônica, esse tema, porque eu acho que esse tema convida a gente para olhar para diversas camadas das relações. Não, eu acho que esse é um ponto tão crucial dentro das dinâmicas familiares, e você trouxe essa questão entre você e seu pai. Eu te agradeço, porque eu espero que isso sirva para muita gente que está assistindo aqui esse nosso debate, porque a questão não é só pedir desculpas, é como eu peço desculpas, por que eu estou pedindo desculpas, o que eu quero com o meu pedido de desculpas, qual é a importância, a sua importância na minha vida para eu poder restaurar, e esse pedido de desculpas vai me trazer uma questão, porque muitas vezes, e eu vejo isso nas dinâmicas familiares, em várias situações, de infidelidade, de brigas entre pais e filhos, em brigas entre irmãos,
no fundo, as pessoas querem restaurar as relações. Por isso que elas estão buscando lugares onde elas possam. Só que, muitas vezes, é como eu digo, o dedo está apontado para o outro, mas tem 3 dedos para mim. Então, se eu consigo entender por que eu estou pedindo desculpas, e a pessoa que, de alguma maneira, está magoado comigo, entende a legitimidade do meu pedido de desculpas, pelo menos eu tenho a convicção, e eu acho que é só isso que a gente pode ter certeza, de que eu fiz a minha parte o melhor que eu pude conseguir. Eu fui para o outro, né? Quer dizer, você insistiu como alguém que estava ofendido, vamos dizer assim, mas você não desistiu da relação. Seu pai, nessa dinâmica, no meu ponto de vista, vou fazer um julgamento não devido, estava mais cabeça dura, ou, de certa maneira, tinha menos recursos. Às vezes, tem menos lentes. O outro, seja um filho, seja um pai, às vezes tem menos lentes para poder se auto-implicar no processo, está com muito sofrimento, deposita naquele fato mais questões que talvez tenham, né? Poxa, minha filha está longe, minha filha não adotou mais o meu ponto de vista, minha filha cresceu, minha filha pensa pela cabeça dela, isso para mim é insuportável. Tem um monte de questões emocionais e afetivas envolvidas nesse pedido de desculpa. Mas, como eu digo, tem coisas que não são uma terapia, mas são terapêuticas. Se o outro me ajuda nesse diálogo, eu vou conseguir. Aí ele continuou, de alguma maneira, insistindo. Quer dizer, ele está num lugar que ele está precisando ser ouvido, mas ele está fazendo isso de uma maneira que acaba afastando mais as pessoas do que se aproximar. Como se dissesse, não, você tem que fazer. Às vezes alguém diz, você tem que dizer isso para a sua filha. Eu falei, eu não sei se eu tenho que dizer mais. Ela já cresceu, ela já é uma adulta, eu não tenho que dizer mais. Por que eu posso até dizer, eu acho isso. Agora, é isso? É muito diferente. Então, nesse diálogo, né, o pedido de desculpas é tão amplo, é tão rico e é tão restaurador, mas é importante que pelo menos uma das partes envolvidas nesse pedido de desculpas tenha essa clareza, que possa ouvir um pouco a gente, que possa ler um pouco mais, que possa se conhecer um pouco mais, porque senão a gente fica, como dizia a minha avó, 2 bicudos não se beijam, batalhando por uma verdade que é muito egocêntrica. Posso... a Muriel trouxe um exemplo dela e eu queria trazer um exemplo meu, um pouco diferente, mas que aconteceu há muito pouco tempo, de um pedido de desculpas de alguém no meu círculo. Na verdade, fui eu que pedi. Eu estava numa reunião e uma pessoa falou algo que eu fiz um comentário assim, nossa, mas deve ser conviver com você. Foi exatamente sobre isso. Ela falou, eu nunca estou errada. Eu falei, mas você tá brincando, né? Ela falou assim, não, eu tô certa, eu não erro. Eu falei assim, nossa, deve ser difícil conviver com você. E eu, enfim, na hora, igual a Mônica, eu fui para um lugar assim, cara, eu não discordo do que eu falei, mas eu não acho que eu devia ter dito aqui naquele lugar. E aí eu vim para casa e tal, passaram-se alguns dias, eu tava com um embrulho no estômago, sabe? Porque é uma pessoa, enfim, querida minha. E aí eu fui lá e escrevi. Ué, então você não errou. Eu fui lá e escrevi. Na verdade, eu falei, eu queria escrever, porque é sempre mais fácil, né? Um WhatsAppzinho. Eu falei assim, não, vou falar. Eu não liguei. Mas sabe quando eu tava me sentindo igual adolescente, do tipo, vou falar aquilo? Eu me preparei e falei assim, ó, tô te pedindo desculpas. Eu não retiro o meu pensamento, mas eu acho que eu errei por causa disso, não queria te pedir desculpas e tal.
Aí, sei lá, demorou algumas horas e eu tava tensa, assim, quase que parecia que era um namorado meu, que eu tava esperando uma resposta, alguma. E eu falei, gente, como é difícil. Isso é algo que eu falo no consultório quase todos os dias. Ó, quem pede desculpas é muito corajoso, isso é maravilhoso, sei lá, mas quando é com você ou algum assunto, não é algo tão fácil, tão simples, que sai automaticamente. Eu acho que precisa parar, pensar e raciocinar. Enfim, a volta do outro, no caso, né, dessa pessoa, foi maravilhosa, agradeceu, falou que realmente na hora ela não entendeu aquilo, mas que, enfim, no final a gente estava, te amo, você é muito importante para mim, seguimos, eu acho que a nossa relação foi para um lugar ainda melhor depois que eu parei para pensar e consegui fazer isso, mas não foi tão fácil, ainda demorou uns dias para eu ir para esse lugar, eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Era dentro do meu sentimento. Pois é, vocês estão falando um monte de coisa, eu estou aqui meio calada, ouvindo, fiz um monte de anotação, não consegui entrar ainda, que gancho eu pego, né? Acho que você está trazendo, né, Patrícia, da dificuldade de pedir desculpa, como que a gente se surpreende com a nossa própria dificuldade de chegar e pedir desculpa, e por quê? Né? Já que intelectualmente faz tanto sentido, a gente trabalha com isso, a gente fala disso, a gente teoriza sobre isso, e na hora do exercício a gente sente frio na barriga, a gente nem sempre consegue fazer, que é isso que a Muriel está trazendo, né? Por quê? O que é tudo isso, na verdade, que não é a pilha da louça, os 20 centavos, uma fala, isso na verdade é a ponta, né? É só o que apareceu de alguma coisa anterior, né? Assim, de uma tradução maior de quem somos, de onde estamos e por que isso virou um problema, enfim, todos esses significados que a Muriel trouxe, né? Eu fiquei ouvindo vocês nessas minhas anotações malucas aqui no papel, eu fiquei pensando sobre isso, né? A diferença de desculpa e perdão, né? Essa coisa do desculpa que a Muriel falou, também não tinha parado para pensar nisso, mas, por favor, desculpa, tire a minha culpa. A minha culpa está me atormentando e eu preciso seguir sem esse sentimento. Você pode, por gentileza, tirar a minha culpa? É isso. Desculpa é um pedido, se não quer. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu joguei aqui na internet e é isso mesmo, né? A desculpa eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito aquilo, eu não sou culpada. Né? É um ato falho, sem culpa, precisa de desculpa. Mas se eu fiz alguma coisa que eu precisei fazer, que eu realmente assumo, né, aquilo, eu preciso de perdão. É diferente. Também acho que é interessante a gente entender que né, eu realmente fiz aquilo. Você aceita o meu pedido de perdão? Não tem nada a ver com liberar a minha culpa. Então, assim, para pensar sobre isso, sobre a diferença dessas palavras e o significado que elas trazem, né? Mônica falou que tem a ver com a cultura, depois você falou que tem a ver também com estágios de evolução ou de alguma. Para mim tem a ver sim com estágios de aprimoramento civilizatório, né? Para mim a prática restaurativa, a justiça restaurativa é sinal de aprimoramento civilizatório. A gente passou por estágios, né? Lei de Talião, todas essas coisas, olho por olho, dente por dente. Aí a gente está nessa lógica, né, punitiva, tem um dano, esse dano é mensurável, traduzido numa pena, numa punição que tem a ver com isolamento. E a gente hoje não é dizer que isso está errado ou que não é para ser assim, mas é que não é suficiente para a complexidade, para manter a coesão, né, social. E a coesão daquilo que importa, que eu acho que é isso que vocês também já falaram aqui. Essa relação importa para mim. A Muriel trouxe o exemplo do pai. Eu teria o exemplo da minha mãe. Aconteceu uma situação muito parecida. Né? Eu queria rapidinho falar de 2 exemplos. Um dia, num jantar, a minha mãe levantou na frente dos netos e da minha irmã, e vocês são todos uns canalhas. Pegou a bolsa e saiu da minha cara. Entendeu? Foi uma cena traumática. Porque a gente surgiu o assunto política e enfim, e aí deu ruim, isso já tem muitos anos.
que foi em 2018, e eu fiquei pensando no que fazer com aquilo, né? Porque é isso, aí você se vê numa situação, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a nossa filosofia, e Muriel, nossa lente de como a gente lê o mundo, e não somos modelo para nada, né? A gente exercita tudo, a gente tem problema, a gente erra rude, erra feio, porque somos humanas, né? Não é porque a gente estuda e se dedica a isso. Mas como a gente busca uma coerência, né? E a gente está inteira. Então, o que eu faço com isso? Fiz um círculo restaurativo na semana seguinte, peguei um objeto de fala, botei minha mãe, meus filhos, minha irmã, e sentamos. Daqui a pouco minha filha já estava virando de costas, meu filho pequeno já estava... Mas, assim, o exercício, fiz as 5 perguntas restaurativas, o que aconteceu, cada um descreveu o que viu, como eu me senti, enfim, fui passando ali e funcionou. Funcionou por quê? Porque aquela relação importa para mim. Aquela relação eu quero preservar. E aí, Patrícia, assim, né, você fala de uma palavra que me incomoda, já que a, gente, né, a Muriel falou também, né, não gosto de vítima, também não, mas também não gosto da palavra ceder, porque a gente está falando de alguma coisa muito fundamental. E ceder o quê? Quando a gente fala em alguém, né, os dois têm que ceder, isso estimula aquele pensamento de barganha. Se eu tenho que ceder, eu vou pedir mais para ceder alguma coisa e chegar onde eu quero. E a ideia da restauração, seja após um conflito, ou antes, ou para construir alguma coisa, porque um círculo restaurativo, como o Muriel também falou, pode ser para construir uma ideia, um projeto. É um espaço de diálogo equilibrado para uma construção do marco zero, né? A partir do marco zero, né, construir conjuntamente, não tem que falar em seção, né? Ninguém precisa ceder quando a gente constrói tijolos possíveis. Então, a gente olha para aquele acordo como o melhor possível que a gente pôde construir, e não como algo que eu tive que ceder. Na verdade, o meu muro era mais alto, mas eu tive que ceder. Aquela história de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem... Mas aí eu já estou me perdendo aqui. Para terminar, um outro exemplo que eu queria trazer, a minha primeira experiência como mediadora foi na Câmara de Indenização de um acidente aéreo, que estava sendo discutida os valores de indenização pela perda de parentes, né, de pessoas muito próximas, enfim, da família. A gente estava discutindo ali a vida, né, quem deu causa ao acidente, quem era responsável pelo acidente. E logo no início do treinamento eu soube que, né, o processo com cada família começaria com um pedido de desculpas. E eu, né, naquela época, pensei, nossa, isso não vai funcionar. Isso vai pegar muito mal, porque que ódio, né? Você está ali porque as pessoas perderam os pais, sabe? O cônjuge, filhos. Como assim pedir desculpa, sabe? Impossível, não existe. E eu estava redondamente enganada, né? Assim, o efeito de um pedido de desculpas oficial, né, por um dano causado que não foi, né, desejado, que impactou todo mundo, que não foi intencional, né, a diferença. Transformou o ambiente de diálogo, transformou o ambiente de negociação, sabe? E que é exatamente o oposto do que a gente vê né, nas dependências do Tribunal de Justiça, que são pessoas se eximindo de responsabilidade, né? Comigo não tá, foi culpa, né, do outro, eu não tive, né? Então, para terminar, eu quis juntar um pouco disso tudo, ficou um pouco confuso, mas trazer esses exemplos, sabe, que eu acho que sim, né? É uma ferramenta potente, muito potente, da qual eu também acredito muito, e acho que é isso mesmo, é o próximo patamar civilizatório, né? É isso, o sistema punitivo, ele cumpre uma função, mas ele não dá conta, né? A gente precisa de se apropriar de novo das nossas próprias situações de conflito. Eu acho que é isso que o processo restaurativo permite, né, que as pessoas voltem a se apropriar da sua própria história, do próprio conflito que estão vivenciando. E é um processo de tomada de consciência mútuo, né, sem um objetivo a priori, do tipo perdão, né, mas assim, para a gente trabalhar a coesão. Né? E tem algumas situações que eu posso escolher. A relação com a minha mãe me interessa, a minha relação
sei lá, com qualquer pessoa que cruze o meu caminho, talvez não me interesse. Mas enquanto sociedade, a gente não tem essa escolha. Porque a gente está circulando, convivendo, respirando, pisando no mesmo solo, se relacionando. Ou a gente começa a incorporar essas ferramentas, ou vai ficar cada vez mais difícil coexistir. É isso, né? É isso que eu acho. É um fã. Olivia, amei te ouvir. Quero trazer uma pergunta para vocês. Que eu fiquei curiosa aqui, mas antes queria trazer algumas coisas. Para mim, eu acho que esse lugar, eu sempre digo que o lugar que a gente atua no mundo é um lugar muito de cura pra gente, de muito aprendizado, né? Eu acho assim, todo mundo é um espaço de cura, é onde você bota a sua energia, né? E se a gente parar para pensar, né, a gente fala muito de ambiente de trabalho, vou fugir um pouquinho, mas vou voltar. A gente o nosso tempo, que, né, a coisa mais preciosa que a gente tem, porque somos seres finitos, a gente passa grande parte do nosso tempo nesse lugar do que a gente está trabalhando, o que a gente está servindo, né? O que a gente está colocando a serviço da sociedade. Então, eu acho que é um espaço, além de aprendizado, de cura muito grande. E aí, ouvindo o exemplo da Patrícia, uma coisa que mudou muito a minha vida e as minhas relações depois que eu comecei a realmente buscar viver a comunicação não violenta, cara, já me veio na hora ouvindo a frase do exemplo que ela trouxe, eu nunca tô errada. Eu falei, qual necessidade a pessoa estava expressando dela que estava por trás dessa fala, né? Talvez a necessidade de reconhecimento e talvez dando um palpite empático, a questão do pedido de desculpas talvez essa necessidade de reconhecimento que houve um dano. Então, acho que essa questão também da justiça restaurativa é olhar para as necessidades, assim. Cada um tem a estratégia é uma coisa. Como eu vou cuidar da necessidade de reconhecimento, tem várias estratégias para isso. Mas a necessidade que está por trás daquele pedido, daquela fala, pode ser, né, necessidade de cooperação, enfim. Eu acho que esse lugar também da gente, em vez de ir para esse julgamento, que é o que está infiltrado na nossa cabeça, na nossa cultura, certo e errado, bem e mal, herói e vilão, vítima, assim, tá, quais as necessidades e quais estratégias a gente pode construir para cuidar das relações e todo mundo ter uma vida, como o Márcio fala, mais maravilhosa, né? E o que eu queria trazer para vocês eu sempre vejo a questão do conflito, até da própria mediação, enfim, práticas colaborativas. Você tem com espaços de diálogo como um grande jardim, né? E eu acho e quero ouvir de vocês, porque eu acho que muitas vezes a questão até da própria, enfim, de uma separação, de uma crise familiar, vem por uma falta de um espaço seguro para esse pedido de, enfim, a gente está falando de desculpa aqui, eu dei desculpa, mas um perdão, um reconhecimento da responsabilidade surgir. Então eu queria escutar de vocês, né, um pouquinho a experiência de vocês, que navegam por territórios diferentes do meu, mas na prática colaborativa, enfim, no consultório, né, como é que é anfitriar esses espaços onde o conflito pode florir possibilidades? Porque eu acho que é essa questão também. Muitas vezes a gente não tem a coragem de pedir, antes da desculpa, o apoio que a gente precisa. Então, quantas tretas familiares, quantas crises em casamentos, quantas questões na nossa vida poderiam florir possibilidades se a gente soubesse, cara, a gente precisa de apoio para lidar com isso? Vai virar uma bola de neve? E eu acho que esse lugar da mediação, né, da terapia familiar, da prática colaborativa, da facilitação de diálogo, de círculos, é esse lugar propício, com terreno fértil para o conflito florir possibilidades. Então, eu queria escutar de vocês, né, quantos cases ou situações se tornam difíceis pela essa falta de coragem de expressar vulnerabilidade, de reconhecer a responsabilidade, de falar, cara, a gente tem um problema e vamos olhar para isso. Tô jogando. Posso pegar essa bola? Vou pegar a bola e vou falar a minha última coisa aqui, aí que a gente já está com 5 minutos, a gente não viu, eu não vi nenhuma pergunta, mas desculpa a audiência, a gente se empolgou muito, vamos ver, se tiver pergunta a gente tenta. Em cima disso que você está, essa questão, para mim, o que fica mais importante e a cadeia que eu escutei você provocando é que o pedido de desculpa
em cima dessa palavra culpa que a gente está transformando, implica em, primeiro, pedir perdão. Dentro de um sistema, eu tenho que entender assim, qual é o. E aí a coragem é o molho que tem que entrar em todas essas coisas. Eu tenho que assumir que assim, eu fiz alguma coisa, usando o exemplo da Patrícia, que depois eu me dei conta de que magoou a minha amiga. Eu fiz alguma coisa, saiu, não importa como, mas alguma coisa aconteceu. Então, eu preciso pedir esse perdão. E eu preciso ser perdoado. Não é um pedir perdão, porque é esse ser perdoado que vai restaurar a minha relação com o outro. Porque eu pedir perdão, se eu não tiver essa convicção de que eu causei, né, alguma coisa ao outro, intencional ou não, pelas minhas lentes, às vezes é pelas minhas lentes. Pais que tiveram um tipo de educação e reproduziram essa educação com os filhos e que depois machucaram muito e que fica sendo aquela pessoa grosseira que eu não tive essa intenção, mas o meu jeitão era um jeitão muito ruim, porque eu cresci com esse jeitão. E as outras pessoas que estavam envolvidas, muitas vezes se excluem. Quando a Olivia junta todo mundo frente a uma situação que aconteceu com a mãe dela, mesmo que o filho esteja olhando para o lado, ela se responsabiliza também pelo impulso da mãe de ter saído. Alguma coisa eu fiz, ou a gente estava falando que ela não deu conta. Eu também tenho uma parcela. Então, esse restauro, né, que só pode se dar se todo mundo tiver muita coragem. Eu acho que para a gente estar aqui, para a gente constituir vínculos, para a gente manter esses vínculos, não é fácil. Mas se a gente coloca intenção e tempera essa intenção com coragem, eu acho que a gente muda o mundo, que a gente está tentando fazer isso aqui. Então, por trás de você consegue pedir desculpas, a gente construiu aqui uma teia que eu espero que ajude as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão assistir depois, que possam trazer alguma coisa do que a gente falou para uma mudança que pode ser desse tamaninho. A asa da borboleta lá na Ásia, mas que, de alguma maneira, vai fazer com que o vento chegue no Texas e balance uma árvore e traga um ventinho para quem está lá torrando no sol, sentindo um calor danado. Olívia. Vamos lá, se eu entendi bem sua pergunta, porque deu uma falhada também na hora que você estava falando, mas sobre isso, né, o que acontece dentro dos nossos espaços de atendimento, né, no exercício do nosso trabalho, a gente anfitriando casais, famílias, num momento crítico, desafiador. Claro que tem muita, percebo ali a necessidade, mas, Muriel, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu vi que assim, a desculpa quase nunca aparece, assim, o pedido de desculpas quase nunca aparece, e eu acho, mesmo que eu sinta que, né, talvez aquilo fosse interessante, importante para aquela dinâmica, eu tenho dificuldade nesse momento agudo, né, assim, de propor isso. Então, uma estratégia que eu sigo, que a gente tem muito, né, Mônica, acho que a gente já fez isso também, atendendo, é caminhar pelo caminho do reconhecimento, né? O reconhecimento do que o outro agregou. Então, é como se a gente pudesse, né, assim, estamos fechando um ciclo, né, estamos fechando um desfecho de uma relação e tal, e vamos olhar para essa história, vamos olhar um para o outro e vamos fazer um exercício de reconhecimento daquilo que o outro fez de positivo, do que a gente construiu, do que não agregou para o outro. E aí, esse reconhecimento, ele, na verdade, vem nas entrelinhas, né, também como muitas aspas, mas um pedido de, assim, fizemos isso, esse foi o melhor que a gente pôde fazer, né, entre mortos e feridos, com dores e tudo mais. É claro que tem rachaduras, né, não está ilesa a porcelana, mas assim, ela está aqui, está inteira e a gente reconhece. Então, isso eu consigo
consigo fazer nesse momento de muita baixa emocional, né? De muito, como a Mônica diz, né? Aço no aço. E eu acho essa expressão maravilhosa, porque essa é a sensação, né? Que você está ali no ferro com ferro, uma coisa que você quer tentar botar um pouco de... amaciar um pouco, mas é muito difícil. Então, o caminho do reconhecimento, para mim, como um lugar, uma busca de cura, né? Tem sido um caminho que eu consigo fazer, entendeu? Melhor do que falar de desculpas, porque a desculpa tem, ou perdão, sem entrar nesse mérito, mas tem esse lugar de se vulnerabilizar ou de assumir. O reconhecimento é uma maneira também de assumir responsabilidades, né? Mas por um viés positivo. Então, é isso. O desculpa e o perdão, não estou dizendo que não é positivo, mas entende? Ele bota a luz numa falha, numa coisa que não deveria ter acontecido. E quando a gente fala, né, de reconhecimento, a gente joga a luz no que foi bom, no que conectou, no que, né? Enfim, é isso que eu tinha para comentar. É bom, a gente vai O tempo voa demais. Que crueldade com a gente. Sacanagem. Queria ouvir muito mais a Muriel. Acho que eu falei muito, desculpa. Tá muito gostoso. Gente, voou. Voou. Dá? Voou. O que eu A gente vai... a rapidez das nossas relações, da nossa vida. Patrícia, Então, cuidar... Oi? Fala de novo, seu som não tá legal. A gente tem que mutar. Relações, né, define a qualidade da nossa vida. Então, a gente precisa exatamente cuidar delas. E esse lugar do reparo vai para esse lugar de ter relações saudáveis. E vamos lá, falando do consultório, eu acho que estatisticamente eu nunca vi alguém que conseguiu pedir desculpas, porque eu acho que precisa de ferramentas emocionais para você conseguir ir para esse lugar. Eu nunca vi alguém que se arrependeu, voltou e falou, nossa, me arrependi de ter feito isso. Sempre vai para um lugar muito melhor quando você consegue reparar, ver a sua responsabilidade diante do que aconteceu. A pessoa volta num lugar muito mais satisfatório com ela mesma e com a situação, mesmo se de repente não estiver vindo desculpas, se ela não for perdoada, né? Porque às vezes acontece de você pedir perdão e não ser perdoado, né? Não conseguir esse reparo. Bom, Muriel, quer falar antes de fechar a última coisa? A gente queria te Palavras agradecer finais. muito proveitoso. Espero que muitas pessoas aproveitem dessa sua fala e do que provocou a gente a pensar. E aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pessoalmente, grupalmente, outras parcerias, se a gente conseguir, que é muito bom. Gente, eu super agradeço. Foi um presente, um aprendizado imenso para mim também escutar vocês. Acho que para mim eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar com a Olivia, Mônica, que também já estou tendo muitos aprendizados nas nossas trocas, e Patrícia, espero que essa seja a primeira de muitas, porque eu adorei também escutar você, aprender com você. Eu encerro agradecendo, foi lindo, gente, obrigado. Esse tema super mexe comigo, porque eu acho que é isso, é um tema que tem muitas camadas por trás. Mas eu queria encerrar, depois de escutar a Olivia, né, a Mônica e a Patrícia, porque eu acho que por trás do pedido de desculpa, ou perdão, sinto muito, ou até esse reconhecimento das coisas boas, né, que a Olivia falou e a Patrícia também, que acabam surgindo, tipo, o que é legal a gente construiu, tá muito o eu tô te vendo, a visibilidade. Eu vejo a sua dor, eu vejo a beleza do que a gente fez. Então, terminando assim, a importância da gente visualizar o outro, visualizar a relação, visualizar o que é importante para ele, o que tá difícil para ele. Então é isso, gente. Obrigado por esse momento de crescimento, de aprendizado. Foi muito gostoso e passou muito rápido. Um beijo. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, Muriel. Volte sempre. Foi um prazer. Olivia, você ficou muda. Beijão, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.